Oi pessoal, bom dia. Que bom estarmos mais uma vez juntos para mais um vídeo explicativo para ajudar você da melhor maneira possível aí na sua atividade, tá bom? Espero que você esteja bem. Hoje dia 28 de agosto de 2020. Vamos ver hoje, dar uma continuidade aí ao que a gente começou a ver nas aulas anteriores, falando sobre o passado simples dos verbos, só que nós vimos semana passada o passado simples do verbo to be, né? Hoje a gente vai ver o passado simples dos verbos regulares, cujo passado eu vou fazer usando algumas regras. Esses verbos nós vamos chamar, como eu disse agora, verbos regulares. O verbo to be, semana passada eu expliquei muito bem isso, trata-se de um verbo irregular e nós trabalhamos basicamente somente ele. Hoje a gente vai ver outros verbos que não se tratam, na verdade, do verbo to be e vamos ver como funciona o passado desses verbos, a sua aplicação nas frases, nas orações, né? Como é que a gente faz isso para colocar uma frase no passado usando essas regras que nós vamos ver a partir de agora. Então, o simple past, o passado simples, vai, na verdade, descrever uma ação que já aconteceu, né, que ela começou no passado e terminou no passado, ela teve fim, ela encerrou, né? A ação ela não tem um andamento, a ação teve início e fim no passado e acabou, finalizou. Então, no simple past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, em nenhum sujeito. Mesmo que seja a primeira pessoa do singular, segunda pessoa, terceiras do singular, terceiras do plural, não importa. Não importa o sujeito. Os verbos eles não serão flexionados, seja ele usando de, ed ou ied, que é exatamente como nós fazemos o passado simples desses verbos, os chamados verbos regulares. Então, de modo geral, nós acrescentamos a esse verbo um de, um ed ou ied, dependendo, logicamente, da terminação de cada verbo. Para isso, existem algumas regras. Vamos ver aqui um exemplo, apenas com um verbo chamado work, que é o verbo trabalhar. Vamos ver como ele fica na conjugação, apenas como exemplo, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, os sujeitos, né, os pronomes sujeitos, I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você, ele, ela, aqueles pronomes que nós já aprendemos, já conhecemos desde o 6º ano. E o verbo que nós temos aqui é o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Então, olha só, na forma afirmativa, nós vamos dizer, de um modo geral, o seguinte. Nós vamos dizer, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Eu trabalhei ontem. Isso não muda quando muda o sujeito, ó. You worked yesterday. Ele trabalhou ontem, ó. He worked yesterday. She worked yesterday. Observe que a base ela não vai mudar, né? Não vai sofrer alteração. Ela vai permanecer da mesma forma, independentemente do sujeito. Esse verbo aqui, no caso, ele vai fazer o passado usando ed. Mas quais os verbos que eu uso de ou ied? É o que a gente vai ver na sequência através das regras, porque é importante você observar essas regras aqui. Vamos a elas? Número 1. De acordo com os verbos de um modo geral, vamos dizer assim, nós fazemos o passado dos verbos regulares acrescentando um ed. Nós temos aqui o verbo clean, que é limpar, ficou cleaned. Ó, acrescentei apenas um ed, então limpar, limpei ou limpou, né? Finish, ficou aqui, ó. Finished, terminar. Open, abrir, open, opened. Want, que é querer, ficou wanted. Observe que a terminação dele sempre termina com ed. Isso é regra geral. Só que existem alguns verbos que eu tenho que prestar muita atenção nele, na terminação desse verbo. Por exemplo, para os verbos regulares que terminam com a letra E, todos eles se terminam com a letra E, basta eu acrescentar o D. Não preciso eu acrescentar um ED. Para quê? Eu vou repetir, né, a letra E novamente. Então, por regra da gramática inglesa, nós não podemos fazer isso.
Então, o verbo que termina com E, a gente acrescenta apenas um D para colocá-lo no passado. Olha o exemplo aqui do verbo to dance, que é o verbo dançar. Então, dancei, né? Ficou, ó, no passado, acrescentei apenas um D. Por quê? Porque dance termina em E. Arrive, ó, apenas um D. Live, apenas um D. Olha só, o verbo die, né? Então, died. E assim por diante. Qualquer outro verbo que tenha essa terminação vai ganhar apenas um D para fazer o passado, certo? Continuando então. Na regra 3 é o seguinte, são aqueles verbos que terminam em Y. O que vai acontecer? Se o verbo ele terminar em Y, mas antes dele tiver uma consoante, o que é que eu faço? Eu vou pegar o Y e vou eliminar esse Y, certo? E no lugar dele eu vou colocar IED para fazer o passado desse verbo. Eu tenho aqui o verbo estudar, to study, ó, termina em Y, antes nós temos um D, né, antecedendo a letra Y. Então a regra diz o quê? Se tiver uma consoante antes do Y, eu tiro o Y e no lugar coloco IED para fazer o passado. Então study, que é estudar, ficou studied, ó. Try, que é tentar, também termina em Y, antes nós temos um R, portanto, tried. Spy, que é espionar, né? Então ficou spied. Então observe a regrinha, o importante é você observar sempre cada uma delas. A próxima que nós temos, por exemplo, há verbos que terminam em Y, mas antes do Y tem uma vogal. Veja que a regra 3 são aqueles verbos que terminam em Y, mas antes desse Y nós temos uma consoante. Para aqueles verbos que terminam em Y e antes tem vogal, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos retirar o Y fica, ele permanece. Nós vamos acrescentar apenas o ED. Olha só, play, que é jogar, que é brincar, termina em Y, mas antes nós temos um Azinho aqui. E aí o que? Vogal ou consoante? É vogal. Então, nesse caso, tenho que seguir a regra. Embora o verbo terminou em Y, não importa, antes nós temos uma vogal. Se aqui tivesse uma consoante, aí sim, eu ia tirar o Y. Mas tem vogal, o Y permanece, eu acrescento apenas ED para fazer o passado. Enjoy, da mesma forma, né? É gostar, é curtir, enfim. Ó, termina em Y, nós temos um O, portanto uma vogal, enjoyed. Muito simples a regra. Observe que tem duas regras para o Y. Uma com relação àquelas palavras, aqueles verbos que terminam em Y e antes tem consoante, e outra com aquelas palavras, verbos que terminam em Y e que antes tem vogal. São regras diferentes. Não esqueça disso. A quinta regra diz respeito àqueles verbos que terminam em CVC, consoante, vogal, consoante. Quando aquelas últimas letrinhas do verbo terminam em uma consoante, uma vogal e uma consoante, que a gente vai chamar de CVC. CVC. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos dobrar a última letrinha, que vai ser uma consoante, e depois nós acrescentamos o ED. Nós temos aqui, ó, plan, ó, eu coloco a palavra, o verbo normal, plan, acrescento a última letrinha, eu dobro a última letrinha, que foi o quê? Um N. E depois acrescento o ED. Então, planet. Stop, que é o verbo parar, né? Ó, coloco a palavra stop, normal, ó, termina em P, repito o P, porque ele termina em consoante, vogal, consoante. Ó. P é consoante, O é vogal, o T é consoante. Então, as últimas letrinhas da palavra é um CVC. Então, eu dobro e coloco ED. Control, ó, controlled. Prefer, preferred. Ok? Observe que nesse caso aqui todas as palavras terminam em consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última letra e depois acrescento um ED. Não esqueça disso. Então, de modo bem básico e simples, é isso aí. As regras que você acabou de ver são aplicadas na forma afirmativa. Por quê? Porque na negativa e interrogativa nós vamos usar um verbinho auxiliar, tá certo? Então, só relembrando, nós temos aqui, ó, I studied Spanish last year. Eu estudei, ó, o verbo estudar aqui, ó, é aquele verbo study, termina em Y, antes tem consoante. Eu retirei o Y, coloquei ED. He lived,
Ó, ele morou lá 2 anos. He lived there for years. Então, we played, né? Minha mãe, cleaned. Ó, cleaned. Olha o verbo aí, né? Minha mãe limpou. Então, todas as frases aqui, portanto, estão no passado. Passado simples dos verbos regulares, que são exatamente esses verbos que nós estamos trabalhando. Para a gente fazer as formas negativo e interrogativo, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos usar o verbo auxiliar did. Did. Que é um D, I e outro D. Did. Certo? Eu posso contrair, usar didn't, que é a mesma coisa que did not. Mesma coisa. Tanto faz eu usar didn't como did not. Aqui na forma está contraído, nós estamos usando aqui o apóstrofo, lembra disso? Estou juntando aqui o verbo auxiliar com a partícula de negação not, seguido pelo verbo na sua forma normal. Olha só, quando eu utilizo as frases na negativa e interrogativa, utilizando exatamente o verbo auxiliar did, esse did aqui já vai colocar o verbo que vem na frente no passado. Então eu não preciso colocar o verbo no passado, o verbo principal. O did já está fazendo isso quando eu uso ele, ok? Ó, he didn't leave, olha o verbo normal, ó. We did not play, eu poderia dizer didn't, né? Forma contraída, como usei aqui na parte de cima. Olha, percebe que todos os verbos principais, eles estão na sua base, né? Estão normais, sem qualquer alteração, sem D, sem ED ou IED, porque eu estou usando aqui did. Então, quando eu uso did, o verbo ele permanece normal na sua base. Na interrogativa, eu só inverto. Ao invés de começar com o sujeito, eu vou começar sempre com o auxiliar did. Did you study? Né? Did he live? Did you play? Did your man clean? E por aí vai. Tá certo? Então são as formas negativa e interrogativa. Mas não vamos nos preocupar com isso agora, porque a gente vai trabalhar mais a forma afirmativa aqui e a gente vai ver o que dá para se fazer na nossa atividade. Vamos a ela? Muito bem. Na nossa atividade que vai estar onde? Vai estar nas páginas 74 e 75 do livro. Não esqueça. Você vai se deparar com essas informações aqui. Simple past, regular verbs, verbos regulares. Então o que você vai fazer? Lendo esse parágrafo aqui, certo? Você vai observar as palavras que elas estão em negrito, em bold. Observe aqui, ó, todas elas. Olha a terminação dessas palavras, como elas estão, né? Com D, ED, IED, ou seja, todas elas estão no passado, no simple past. Você vai traduzir esse texto aqui para o português, tá certo? E vai responder as questões A, B e C. E o texto discorre sobre. Então você vai ler essas informações e você vai selecionar aquela alternativa que você, ou as alternativas que você julgar corretas. Vai circular aqui, tá certo? De acordo com as suas informações. Mas precisa traduzir esse pequeno texto aqui, ok? Para você saber do que se trata, do que o texto está falando. Na letra B, logo os verbos destacados referem-se a fatos do, esses verbos destacados aqui, ó, no texto, eles se referem a fatos do passado, presente ou futuro. Aquele que você achar que se for do futuro, marcou futuro, ok? Na letra C, a terminação dos verbos destacados, esses verbos que estão destacados aqui, muda se o sujeito está no singular ou no plural. Você acha que muda? Foi isso que nós vimos até agora, né? Os verbos, eles são flexionados, eles podem ser flexionados se houver mudança de sujeito. Você vai justificar a sua resposta aqui, certo? Muito simples. Diga aí com suas palavras, em português mesmo. Você vai observar aqui, abaixo na questão 2, essas palavras aqui, ó. Block, burn, cause, contribute, dry, experience, interfere. Então, no simple past,
tempo verbal que se refere ao passado, os verbos referentes, melhor, diferentes do to be, né? Que o to be eu falei para você que a gente viu semana passada. Trata-se de um verbo irregular, né? Então, eles são diferentes do verbo to be, tem uma única forma para todas as pessoas gramaticais. Certo? Então nós temos aqui, ó, blocked para todas as pessoas, como você pode observar aqui. Primeira pessoa, I blocked. Segunda pessoa, you blocked. Mudou alguma coisa? Não, né? Posso dizer he blocked, she blocked, it blocked. Mudou nada, o verbo não mudou nada, né? Porque não vai sofrer nenhuma influência, mesmo mudando de sujeito. Terceiras do plural. We blocked, you blocked, they blocked. Também não houve alteração. Então, os regular verbs, verbos regulares, são aqueles que se flexionam de acordo com um padrão regular. Então, no simple past, eles recebem uma dessas três terminações. Quais são? Aqui, ó. Vamos aqui rapidamente. Na maioria dos casos, acrescenta-se o que? Aí você vai colocar aqui, ó. Certo? Você acrescenta o que para colocar o verbo no passado? Por exemplo, o verbo burn, ele fica como? Aí você coloca ele aqui, ó. Esse mesmo verbo aqui na frente, aqui no passado. Block, fica como? No passado. Então, esses verbos aqui, eles ganharam o que? Então, você vai colocar aqui. De, é de ou ied? Põe aqui. Então, esse outro aqui, se o verbo terminar em e, acrescenta-se o que? Coloca aqui. Exemplo, aí, experience, termina em e, você coloca na frente esse verbo aqui no passado. Cause, também coloca ele aqui no passado. O outro, se o verbo termina com consoante, certo? Mais y, na verdade ele termina em y que antes tem uma consoante. O que, que nós fazemos? Substitui-se o y pelo quê? Aí você põe aqui. Exemplo, dry. Aí você escreve esse mesmo verbo, né? Esse mesmo verbo, dry, aqui na frente, no passado. Aqui no passado. Somente isso, tá bom? É só observar as regras que você não vai ter qualquer dificuldade. Qualquer dúvida aí, é só manter contato comigo a partir das 13 horas. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. See you next class. Bye bye.